Eu tava lendo um pouquinho sobre você nos últimos, acho que foi uma entrevista que você deu em 2021, que você disse que o termo que você usou é que teve que usar a sandália da humildade, que vocês fizeram um movimento errado e teve um problema ali de 9 milhões de dólares, ou uma parada assim. Acho que foi Isso em 1999? Não, uma entrevista que você deu... Não, sim, mas eu estava me referindo Sim. a um erro que eu cometi em 1999. Exato. Foi 2 milhões de dólares. 9 milhões de dólares seria pesado. Porra, então... Foi 2. 2 milhões de... Ah, é. Não, Isso. porque quando eu vi isso, eu falei, 2,5, é. Tá, Aí isso, você multiplicou... Aí eu fiz, pra pensar em reais. Pra pensar em reais. Quando eu vi esse número, que realmente era isso daí, tava chegando ali nos 3 milhões, aí eu, o Flávio teve um problema de 3 milhões, isso daqui ele tá de sacanagem, porque isso daqui é pequeno. Porque o... Mas eu tinha 20 na e poucos época, anos, meu irmão. É verdade, Era pesado. Porque, os últimos 6 meses, assim, cara, se a gente for pensar só o que eu deixei de ganhar e o que eu perdi mais o que eu deixei de ganhar, caralho. É bastante. Dá pra pensar aí em dólares? Por aí, uns 4 milhões de dólares, mais ou menos, que deu merda, cara. Então, mas deixa eu te contar uma passagem. E aí tudo parou, entendeu? Mas deixa eu contar uma passagem da minha vida pra eu tentar ilustrar como é que eu encaro algumas perdas, né? Eu lembro que em 2008 foi o ano que nós tivemos a crise do subprime nos Estados Unidos. Aquela crise dos Estados Unidos, pancada. Eu estava com aproximadamente, na ocasião, 8 milhões de dólares em 2008. Só lembrando, eu tinha 36 anos, isso mesmo, 2008. Já tinha Orlando City, não? Não, 2008 eu não tinha nem vendido o WhatsApp, Verdade. nada disso. Estava morando no Brasil. Não é? Eu tinha cerca de 8 milhões de dólares investidos na Bolsa. Numa posição super alavancada, quando eu recebi a notícia que fechou o Lehman Brothers. Não é? 8 milhões de dólares hoje seria mais ou menos 40 milhões de reais. E num espaço de 5 horas, aí eu esperei mais um dia para ver se voltava e caiu mais. Eu perdi 80% desse dinheiro. Esse não era todo o teu dinheiro, né? Não era todo o meu patrimônio. Tá. Mas era uma parte importante do meu patrimônio líquido. Tá. Minha empresa já valia muito mais do que isso. Eu já tinha recebido uma proposta de 200 milhões da empresa, não tinha vendido. Aliás, eu estava analisando a proposta, se vendia ou não, quando aconteceu esse problema. Eu tinha outros patrimônios, mas era um pedaço relevante do meu patrimônio líquido naquele momento. E eu perdi, acho que o número era mais que 8, porque o que eu perdi foi 8. Acho que eu tinha 10 e perdi 8, algo assim. Caralho. Eu perdi uma grana alta. E eu lembro que eu olhando para a Luciana, minha esposa, olhar para a cara dela, caraca, a gente perdeu em 2 dias tanto. E aquele tanto era relevante para a gente, muito relevante. E a gente ficou dando risada. A gente ficou rindo. Porque quantas pessoas no mundo já perderam 8 milhões de dólares em 2 dias? Não tem muitas não, hein? São poucas. Nossa, cara. Às vezes a gente vê assim, né? Eu queria ter o problema do Elon Musk, de repente, que ele perdeu 50 bi no dia. Você já perdeu 50 bi no dia? Nem eu. Nunca tive esse problema. Eu gostaria de ter esse problema. Parece um bom problema Parece um bom problema para se ter, concorda? Então tem alguns pontos de vista. É claro que as situações ruins, quando elas acontecem, a gente não vai ficar dando uma de hiena, né? Ou ficar dando uma de bobo da corte, dando risada da desgraça simplesmente. Eu acho que se a gente aprendeu com ela e a gente está vivo, cara, faz parte do jogo. O jogo da vida é esse. Faz parte do jogo. Quantas pessoas quebraram completamente durante o Covid? Quebraram completamente. Chance de voltar, né? Eu conheço cara que tinha centenas de milhões e perdeu tudo. Eu conheço. Porra. Eu conheço. Para pensar que quando vem Covid e fecha todas as nossas escolas, se a gente não faz um movimento inteligente, articulado, gerenciado para fazer uma conversão para o digital, quebrar a gente não ia, porque a gente tinha muito caixa. A empresa tinha centenas de milhões em caixa.
quando começou o Covid. 0 dívida e muito dinheiro em caixa. A empresa quebrar não ia. Mas seria muito ruim. A gente deixou de faturar de um lado, porque por força maior, não foi culpa minha, não foi culpa dos franqueados, não foi culpa de nenhum funcionário nosso, mas a gente redirecionou nosso canal para uma outra área e a gente cresceu de maneira estrondosa. Se transformou numa coisa estrondosa. Então eu posso dizer, poxa, perdemos muito aqui, tá, mas ganhamos muito ali. Se você for analisar, poxa, aconteceu tudo isso lá nesses 6 meses com você e o Monark. Cara, lamentável. Mas tu tá aí vivo, cara. Tá vivo, tá com saúde, tá com uma empresa bonita. Eu vi aqui a casa que eu fui da outra vez, a casa agora sensacional, tua estrutura, tua audiência tá lá em cima, tá com a moral alta pra caramba, irmão. Eu peguei 2 horas de trânsito pra vir aqui dar entrevista. Eu não faria isso com nenhum veículo. Eu não faria isso Muito com obrigado. nenhum veículo. Com o Flow eu faço. Vocês são relevantes pra caramba, cara. Pô, 2 horas de trânsito, cara. Eu me arrependi de vir dirigir. Eu vim dirigindo, cara. Eu falei, meu irmão... Olha, o que acontece? Eu falei, não, eu vou dirigindo, mas vou falando no telefone. Aí comecei fazendo uma reunião falando, aí errei uma saída, cara. Aí fodeu. Meu pai do céu, ali na Marginal Tietê, errei uma saída. Eu falei, meu pai do céu. E aí eu parei de falar, só vim dirigindo. Mas é porque é o Flow. Ah, obrigado, cara. Eu gosto de acreditar que é pelos meus belos dentes. Não são pelos seus... E nem por essa cabeleira que você fez lá no meu amigo Stanley. Mas é porque você é relevante, cara. O Flow é relevante. Isso daí é uma parada que, assim, foi preciso entender isso também, sabe? Que essa relevância chegou, que era a relevância que a gente queria no começo. E ela chegou. E agora... Tem que olhar, meu irmão, do que tu pode ganhar. O que perdeu ficou no passado. Perdeu. Já perdi coisa pra caramba também. Perdi. Agora, quantos gostariam de perder o que você perdeu? Muita gente gostaria de perder o que eu perdi. Quantos gostariam de ter este problema? Porque a gente, às vezes, acha que o nosso problema é gigante. Pô, cara, tem que... É igual videogame. A gente tem que... A vida é um videogame, o dinheiro é o ponto do videogame, e a gente tem que se divertir jogando. E ganhar ponto, bater recorde, ganhar dinheiro é bom. Bom pra caramba, não é ruim. É hipócrita quem disse que é ruim. Mas a gente tem que aproveitar a vida jogando esse videogame, cara. Eu, particularmente, gosto de videogame até hoje e curto esse jogo da vida, né? Eu concordo que ganhar dinheiro é bom, é gostoso. Até porque, na minha opinião, pelo menos pra mim, aqui a maneira como a gente opera, o dinheiro, ele viabiliza as doideiras legais que a gente quer pôr no mundo. Então, inclusive, eu acho que esse foi um dos... talvez o nosso maior erro. Você falou sobre começar de novo e tal, não sei o quê. Eu acho que se eu fosse começar de novo, a principal coisa que eu faria diferente, antes de começar a pôr coisas que eu achava maneiro no mundo, eu acho que eu teria feito um caixa mais robusto, sabe? Mas eu também cometi esse erro. A gente, pra você ter uma ideia, no final do ano passado e início desse ano, a gente estava em franca expansão e crescendo e investindo. E não é que a gente não tinha caixa, mas é que a gente definitivamente não estava preparado para o que aconteceu no dia 8 de fevereiro. Então, a gente teve que dançar aqui uma música que a gente não sabia nem que existia. Sabe? Nesse sentido, cara, eu fico muito feliz de ter perto de mim uns caras que estavam ali pra vestir a camisa. E eu vou te falar, quando deu a merda toda, acho que eu já falei isso antes também, mas de qualquer maneira, tinha por volta de uns 80, 90, talvez 100 pessoas trabalhando com a gente, assim, na estrutura inteira. E, pô, aí a gente falou, cara, ó, deu merda. Por um tempo eu segurei, abaixou o meu salário e o salário dos líderes e tal, mas chegou uma hora que só não tava dando pra manter tudo. Vamos precisar fazer uma redução salarial aqui. A gente acabou de dar um aumento, a gente tinha dado um aumento em dezembro. Uhum. Aí, pô, vamos ter que voltar pro patamar antigo. Mas, pô, quem quiser sair, a gente vai fazer os acordos aqui legal, não sei o quê, tá tudo bem. Quem quiser sair pode ir embora. Ninguém vai ficar puto. Quem sabe no futuro aí a gente volta e tal. Pô, ninguém foi embora. Ninguém. E eu nunca tinha visto isso, cara. Uma parada uma situação como a que a gente passou aqui de dificuldade, assim, de caixa, assim, brutal.
um clima, pelo menos entre nós, assim, da liderança, assim, muita vontade de fazer o que a gente fez e voltamos, mas nesse ponto, tinha uma incerteza ali, sabe? Não que ia acabar o flow, mas que eu talvez tivesse que desligar umas coisas que eu não queria desligar, sabe? E todos os movimentos que a gente fez foi justamente para não desligar nada, ou desligar o mínimo possível. E, cara, ficou todo mundo. Eu fiquei impressionado com essa porra, sabe? E essa galera que continuou com a gente eles. E o que eu tô falando aqui não é pra puxar o saco ou pra parecer bonitinho, não. Mas, pô, foram eles que puxaram, que me ajudaram a trazer de volta, sabe? E que coisa gostosa ter essas pessoas perto, cara. Pessoas que estão com a gente ali, independente do problema. Mas isso foi revelado durante a crise, né? Foi revelado durante a Então, crise. a crise, ela revela. Ela tem esse papel. Ela tem esse papel de revelar quem está do teu lado, quem virou as costas. Ela tem esse papel de revelar os caras com quem você pode contar. E, inclusive, revela a nós mesmos, né? Porque a crise, ela coloca em xeque quem somos nós. Porque, de repente, a gente está ali achando que é bom pra caramba. E a crise chega, cara. E ela chega. Eu tenho uma frase minha que eu falo: estabilidade não existe porque a crise chega. A crise chega. Tava todo mundo bonitinho, lindinho, maravilhoso. A gente ia fazer IPO em 2020. Veio Covid. Chegou a crise. E aí a gente teve que mostrar quem somos nós. Quem somos nós?